Olá, pessoal! Vamos dar início, então, ao estudo sobre aplicação da pena. Essa matéria cai muito em prova, nós vamos ter um bloco de questões depois e vocês vão perceber o quanto cai em prova. Então, acompanhem com o Vadimeco, vamos lá, vamos dar início, então, à aplicação da pena. Primeira coisa, como é que se aplica essa pena? Existe uma pena em abstrato, que é fixada pelo legislador. Por exemplo, no furto, de 1 a 4 anos. O que o juiz vai fazer? Vai pegar essa pena em abstrato e vai aplicar um sistema trifásico. Professora, o que é esse sistema trifásico? Está previsto no artigo 68 do Código Penal. Olha o que diz o sistema trifásico. A pena base será fixada atentando-se ao critério do artigo 59. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de aumento e de diminuição. Vejam, trifásico são 3 fases. A primeira fase vai ser fixada a pena base. Com base em quê? Nos critérios do artigo 59 do Código Penal. A segunda fase, agravantes e atenuantes, no artigo 61 a 67 do Código Penal. E, por fim, causas de aumento e causas de diminuição, que podem estar na parte geral, na parte de legislação especial, mais esparçada. Mas nós vamos ver cada fase uma a uma. Como eu falei para vocês, o juiz, na primeira fase, vai pegar a pena em abstrato e vai fixar um quantum ali. Por exemplo, o furto tem a pena de 1 a 4 anos. O juiz vai pegar todos os critérios do artigo 59, que nós vamos ver em aula, e vai fixar a pena base. Por exemplo, vai lá e fixa em 3 anos, tá? Depois disso, ele vai para a segunda fase. Vai ver se tem alguma agravante ou uma atenuante. Pega a agravante, pega a atenuante e vai ver se elas se compensam, se vai atenuar, se vai agravar. O importante é que vocês tenham em mente que jamais o juiz poderá fixar abaixo do mínimo legal ou acima do máximo legal. Pensem, no furto tem uma reclusão de 1 a 4 anos. Quando o juiz for fixar a pena base, que é a primeira, não pode ser menos que 1, nem mais que 4. A mesma coisa, na segunda fase, não pode ser menos que 1, nem mais que 4. Existe entendimento sumulado a respeito disso. Olha o que diz o teor da súmula 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Também entende-se que essa súmula aplica-se, obviamente, à agravante, ou seja, não pode ir acima do mínimo legal. Então, primeira fase e segunda fase, o juiz está adstrito aos critérios impostos pelo legislador. Agora vamos ver uma a uma de cada circunstância, tá? O que diz o artigo 59? O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Inciso 1. As penas aplicadas dentre as cominadas. O que seriam essas penas aplicadas dentre as cominadas? Lembrem quando há uma pena alternativa. Por exemplo, no dano, há a possibilidade do juiz aplicar uma pena de liberdade, privativa de liberdade, ou uma pena de multa. Por isso que o inciso 1 diz: as penas aplicáveis dentre as cominadas são aquelas penas alternativas. O juiz vai estabelecer qual delas ele vai fixar. Depois, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites, que foi o que eu falei para vocês. O juiz vai estabelecer um quanto dentro dos limites na primeira e na segunda fase, que é limitado. Terceiro, depois nós vamos ver que na terceira fase não há essa limitação, tá? Terceiro inciso, o regime inicial de cumprimento de pena. Pode iniciar no fechado, pode iniciar no aberto, no semiaberto. O juiz também vai ter que estabelecer o regime. E, por fim, vai ter que ver se é possível ou não a substituição da pena privativa de liberdade por uma outra, como, por exemplo, uma restritiva de direito. Essa é a ordem que deve ser seguida.
ver qual é a pena aplicada dentre as combinadas, se há uma alternativa ou não, ver qual a quantidade da pena, passado isso, fixa o regime e ainda vai verificar se é possível a substituição ou não. E aí a pergunta que fica, qual o valor de cada circunstância? Olha, nós vimos aqui, são 8 circunstâncias, né? Culpabilidade, antecedentes, conduta social. Qual o valor de cada uma? Quanto que o juiz vai atribuir? Para a doutrina há uma divergência. Alguns entendem que é um sexto, outros entendem que é um oitavo. São 8 circunstâncias, então seria um oitavo. Outros entendem que é um sexto. No tráfico de drogas, alguns entendem que é até um quinto. Mas o que o STJ diz? O STJ diz que pode variar o percentual, pois esse valor não se reveste de caráter obrigatório, devendo apenas ser justificado com base na discricionariedade motivada. Em que pese a doutrina diga um sexto, um oitavo, em que pese essa controvérsia, o que o STJ disse? Olha, o juiz pode variar o patamar, mas ele tem que motivar. Vai ter que dizer o porquê que está variando aquele patamar, que não é obrigatório, nem um sexto, nem um oitavo, devendo apenas, então, que se justifique. Como vocês podem ver, eu trouxe uma decisão bem recente aqui, ó. E aí, o que são essas circunstâncias judiciais? Nós vimos que são 8 circunstâncias. Agora nós vamos esmiuçar uma a uma. O que são essas circunstâncias judiciais? A primeira é a culpabilidade. O que é a culpabilidade? É a reprovabilidade da conduta. Mas observem que essa culpabilidade não se confunde com aquela do elemento do tipo na teoria quadripartite. Não. Aqui é a reprovação da conduta. O quanto essa conduta é reprovável. O quanto a gente pode atribuir uma culpabilidade maior ao sujeito ativo. Antecedentes. Aqui é importante e nós vamos ver com calma. Primeira coisa que a gente tem que saber dos antecedentes. Súmula 444 do STJ. Inquéritos penais e ações penais em curso não configuram maus antecedentes. A súmula diz, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Ou seja, só vai ser possível configurar maus antecedentes se houver condenação com trânsito em julgado. Não é possível uma ação penal em curso configurar maus antecedentes. Da mesma forma, inquérito policial não pode configurar maus antecedentes. Professora, mas o que são esses maus antecedentes? No informativo 851 do STJ, o STJ veio e disse o que são esses maus antecedentes. Condenações anteriores transitadas em julgados que não caracterizem a reincidência. Primeiro, a gente vai ter que verificar se aquelas condenações anteriores transitadas em julgado servem para a reincidência. Se servem para a reincidência, vão configurar a agravante da reincidência na segunda fase. Se não serve como reincidência e tem uma condenação transitada em julgado, aí sim, pode configurar os maus antecedentes. Para vocês conseguirem diferenciar o reincidente do primário, eu vou trazer uma linha do tempo, que fica mais fácil da gente averiguar. Pensem assim, tem um crime A, que foi cometido em 10/2/2022. Aí teve uma condenação transitada em julgado pelo crime A. Aí, vamos ver uma data, 20/2/2023. Aí veio o crime B. Lá em 1/1/2024. E vem a condenação aqui. Quando for aplicar a pena aqui, eu posso dizer que ele é reincidente? Observem. Teve o crime A. Ele praticou o fato em 10/2/2022. Saiu a condenação pelo crime A em 20/2/2023. Quando ele praticou o crime B, ele tinha uma condenação transitada em julgado. Então, quando for condenar pelo crime B, é reincidente. É essa a ordem. Comete o crime, transita em julgado o crime, quando cometer o segundo crime, vai ser reincidente. Agora vamos ver na situação de que ele é primário.
comete o crime A em 10 de 2 de 22, tá? O crime B em 20 de 2 de 23. Só que a condenação do A com trânsito em julgado saiu em 1 de 1 de 24. E a condenação do B com trânsito em julgado saiu em 1 de 1 de 25. Quando ele praticou o crime B, observem na tela, quando o sujeito praticou o crime B, havia condenação transitada em julgado? Não. Porque a condenação transitada em julgado veio depois. Então ele é reincidente? Não. Ele tem maus antecedentes? Também não. Súmula 444. O que ele é? Primário. Ó, na primeira situação, teve o crime A, condenação pelo crime A e cometeu o crime B. Ou seja, tem uma condenação transitada em julgado quando cometeu o crime B. Reincidente. Segunda situação, cometeu o crime A, cometeu o crime B, sentença condenatória com trânsito em julgado do crime A. Pode, quando for condenar no crime B, pode configurar a reincidência? Não, porque não tem uma condenação anterior transitada em julgado. Tem um período depurador. Nós vamos ver novamente esse período na reincidência, mas já vamos dar início aqui nos maus antecedentes. O que é esse período depurador? Pensem comigo. Cometeu o crime A em 10 de 2 de 22, tá? Foi condenado pelo A com trânsito em julgado em 20 de 2 de 23. E aí, cumpre a pena, ele cumpriu a pena. Cumpriu a pena desse crime A em 19 de 2 de 24, tá? E aí ele comete um crime B. Depois vem a condenação do B. Ele comete esse crime B, vamos pensar em 18 de 2 de 2030. E aí, ele é reincidente? Ele tem maus antecedentes? Pessoal, para ser reincidente, não pode ter ultrapassado o prazo de 5 anos após o cumprimento da pena. Observem, aqui a pena foi cumprida em 19 de 2 de 2024. Ele cometeu um novo crime em 16 de 2 de 2030. Ó, se vocês forem ver, passou mais que 5 anos. Se passou mais de 5 anos, ele não pode ser reincidente. O que ele pode ser? Portador de maus antecedentes. Então, vamos de novo. Cometeu o crime A, transitou em julgado o crime A, cumpriu a pena do crime A. Cometeu um crime B. Esse crime B, quando que foi? Cumpriu a pena. Ultrapassou 5 anos, não é reincidente. O que ele vai ser? Portador de maus antecedentes. E na situação do multireincidente? Pensem o seguinte, ele foi condenado pelo crime A com trânsito em julgado em 10 de 2 de 22. Aí ele foi condenado pelo crime B com trânsito em julgado em 10 de 2 de 23. E aí comete o crime C em 12 de 12 de 2024. Quando o juiz for aplicar a pena do crime C, o juiz vai utilizar qual condenação? O que ele vai fazer? Uma condenação vai ser a reincidência. Condenado com trânsito em julgado, praticou um crime posterior, reincidente. E a outra condenação? A outra pode ser maus antecedentes. Então, se existem 2 condenações transitadas em julgado e o sujeito comete um novo crime, pode o juiz, então, pegar uma condenação e utilizá-la como reincidência e pegar a segunda condenação e utilizá-la como maus antecedentes. Então, vamos seguir. E falando sobre esse período depurador,
O Brasil adota o sistema da perpetuidade quando se trata de maus antecedentes. Por quê? Pois os 5 anos aqueles valem para reincidência. O período depurador, o período de 5 anos, então pensem, do cumprimento da pena, para ele ser reincidente, tem que cometer um novo crime em 5 anos, ok? E para maus antecedentes? Para maus antecedentes, não. Pode ter passado 8 anos que mesmo assim vai ostentar maus antecedentes, porque o Brasil adota o sistema da perpetuidade e não mais o da temporariedade. Com uma ressalva: se aquela pena, a condenação pretérita, estiver muito afastada e o juiz verificar que o sujeito não cometeu novos delitos, que se endireitou na vida, pode justificar e não incrementar a pena base. Então o juiz vai observar que, olha, faz muito tempo daquela condenação transitada em julgado, está trabalhando, ele justifica que não vai aumentar a pena base, não vai configurar os maus antecedentes. Isso foi fixado em sede de repercussão geral, ou seja, vocês têm que ter em mente que o Brasil adota a perpetuidade quando se trata de maus antecedentes. Ou seja, após 5 anos não vale para reincidência. Do cumprimento da pena mais 5 anos, não vai valer para reincidência, mas vai valer para maus antecedentes. Exceto se o juiz fundamentar, olha, eu não vou colocar aqui os maus antecedentes porque já passou muito tempo dessa pena, porque essas condenações pretéritas não vão surtir efeito, então de forma fundamentada pode o juiz não aumentar a pena base. Vamos então para outra circunstância, conduta social. Mas o que é a conduta social? É o estilo de vida, é ver se o réu trabalha, é ver como ele se porta, essa é a conduta social. Bem difícil de ser comprovada na prática. Personalidade. Personalidade é o perfil subjetivo do agente. O juiz tem que saber quem ele está julgando. Então ele vai analisar o comportamento moral, o comportamento do sujeito. Mas observem, atos infracionais, quando era menor e cometeu um delito, um ato infracional análogo, né? Cometeu um delito, vai poder valorar esse delito como uma personalidade negativa? Há divergência, ainda não há uma posição pacífica. O que é pacífico? Posição do STF e do STJ, que o magistrado não pode utilizar como personalidade ou conduta social condenações transitadas anteriores. Por quê? Porque isso é reincidência ou maus antecedentes. Mesmo que tenha uma ficha lá, não pode pegar aquelas condenações transitadas em julgado e colocar como personalidade ou como conduta social. Tem que colocar na fase adequada, como maus antecedentes, como reincidência. Tem que pegar aquela condenação e analisar exatamente para que ela serve, para reincidência ou para maus antecedentes. Não podendo agravar a pena base, dizendo que a personalidade dele é voltada ao crime porque tem vários delitos com condenações transitadas de julgado. Não pode. Isso aí é pacífico no STJ e no STF. Ah, mas e os atos infracionais? Há divergência, não há uma posição pacífica ainda. Motivos do crime. É a motivação, por que foi cometido aquele crime. O que vocês têm que saber aqui? Que só podem ser valorados os motivos quando não configurar uma elementar ou uma elevação da pena. Por exemplo, o motivo foi torpe. O motivo torpe já está lá qualificando o homicídio. Então, neste caso, não pode ser avaliado nos motivos. Outro exemplo, funcionário público praticou um peculato. Aí o juiz vai lá e coloca, como motivo do crime foi a ganância. Não pode, porque isso já está inerente, já é uma elementar do próprio peculato. Então, não pode. É isso que vocês têm que ter cuidado nos motivos do crime. Prosseguindo, circunstâncias do crime. Circunstâncias são os dados secundários daquele crime, são os dados mais periféricos daquele crime. Se for uma circunstância que vai beneficiar o réu, vai aplicar uma atenuante nominada. Aqui as circunstâncias só podem ser aplicadas para negativar a conduta, tá? Trouxe um exemplo aqui, emprego de fogo no homicídio. Empregou o fogo. Posso colocar como circunstância, como um dado secundário? Não, porque o emprego de fogo já qualifica.
Por outro lado, se mata uma pessoa com uma faca, tem a qualificadora do uso da faca, da arma branca, no homicídio? Não tem. Então, eu posso colocar como circunstância do artigo 59. Consequências são os efeitos que geram na vítima, ou na família, ou na coletividade. Pensem que o sujeito morreu na frente dos filhos, os filhos ficaram traumatizados. São as consequências do crime. O STJ, no julgado, entendeu ser possível aumentar a pena nas consequências em virtude da repercussão internacional do delito, entendendo que vai desbordar o tipo penal. E o comportamento da vítima somente pode ser utilizado em favor do réu. Ah, professor, então eu estuprei porque ela estava de minissaia e eu tinha o direito. Não é isso que se está falando, é outro tipo de comportamento. O exemplo que a doutrina traz é do estelionato, quando há um estelionato bilateral, quando a vítima também tem a vontade de enganar o sujeito ativo. Aí poderia circunstanciar o comportamento da vítima, aumentar então a pena base. No próximo bloco a gente retorna estudando a segunda fase da aplicação da pena.